Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Daniel e essa é mais uma aula de lógica em que nós estamos falando sobre método dedutivo. O método dedutivo consiste em você demonstrar uma afirmação matemática por meio da álgebra de proposições sem a necessidade da tabela verdade. E para isso eu vou usar as propriedades que eu já estudei em vídeos anteriores, ok? Bom, para demonstrar, eu preciso fazer com que essa verdade, essa implicação P e Q implica em P, eu preciso começar por ela e chegar em um T de tautologia. Para isso, pessoal, eu tenho lá ó, P e Q, né? Aqui nós temos uma conjunção, e aí eu vou colocar o símbolo de condicional, afinal de contas, nós já vimos que condicional é a mesma regra de implicação, ok? Só que se todos na tabela verdade der verdade para a implicação, é de fato, perdão, se for realmente condicional para todas, ela é uma implicação, não é isso? Então vamos lá. Eu preciso fazer com que isso chegue a um final de tautologia, né? Se for realmente verdade, como eu estava falando, todos são realmente condicionais, condicionam ao P, então vai dar tudo Vzinho no final. Então, é uma tautologia, eu consegui demonstrar minha implicação, tá bom? Sempre eu preciso chegar no T. Para chegar no T, eu vou ter que fazer algumas mudanças aqui. Primeiro, já tinha falado em outro vídeo, qualquer coisa condicional, eu posso transformar em uma disjunção e a negação. Como assim, professor? Olha só. Eu tenho lá uma. Vou mudar a letra aqui. A condiciona B. É a mesma coisa que negar o A ou B. Só isso. Então, olha só. O meu A nesse caso aqui é P e Q. Então, isso é equivalente a dizer não P e Q ou que vem depois. P. Tá bom? Ó, eu neguei o primeiro ou o segundo. Mas aí, gente, isso aqui é um bizu, tá? Toda vez que tiver condicional, você suspeita que você pode fazer dessa forma aqui. Mas a negação de uma conjunção é a mesma coisa que colocar uma espécie de distributiva aqui, né? Vai ficar, eu ia continuar nessa, mas não vai dar nessa linha aqui. Isso é a mesma coisa que não P, e aí no lugar da conjunção, vou colocar uma disjunção, não Q. E aí continua, ou P, tá certo? Então ficou assim. Eu vou, inclusive, vou repetir aqui, ó, para não causar confusão para vocês. Ficou assim. Agora, eu vou usar uma propriedade que é a propriedade da associativa. Eu posso inverter a ordem, afinal de contas, todas elas são disjunções e não vai causar mudança nenhuma. Então, eu posso dizer o quê? Olha, eu vou deixar de propósito o não P e o P juntos. Já vou entender por quê. Então, vai ficar assim, ó, não P ou P, deixei juntos, ou não Q, tá bom? E aí, gente, a gente já viu que isso aqui sempre vai dar uma tautologia. Já começou a aparecer a minha tautologia, tá? Toda vez que eu tenho, porque eu já provei para vocês que sempre vai ter um V em um dos dois, né? Se o P for verdadeiro, o não P vai ser falso. Então, falso com verdadeiro, verdadeiro. Se o P for falso, o não P vai ser verdadeiro. Então, novamente, nós vamos ter um verdadeiro, porque um deles sendo verdadeiro, automaticamente é verdadeiro. Então, isso aqui tudo é uma tautologia, tá certo? Então, isso aqui a gente já conseguiu demonstrar que é uma tautologia, mas nós queremos chegar no todo. Vai ficar assim, ó, tautologia ou não que. Vou repetir aqui, vai ficar melhor para vocês. Pronto, gente. Daqui não parece, mas já chegamos. Por quê? Porque a gente sabe que uma tautologia ou qualquer outra coisa, ele vai gerar uma tautologia. É uma das propriedades que nós já vimos, tá? Não importa quem tiver aqui. Afinal de contas, sempre vai ter um V aqui. Sempre tendo um V aqui, tudo vira V. Olha só que interessante o passo a passo que a gente fez.
e chegou aqui só usando as propriedades que a gente já viu. É claro que tem algumas dicas, né, alguns passo a passo, por exemplo, esse aqui da condicional é um. Eu vou falar para vocês durante esse vídeo quais que são as outras dicas, os outros caminhos que você pode seguir e a tentativa até que você consiga desse caminho chegar no final o T, ok? Ok, pessoal, olha só. Nessa parte do vídeo, vamos falar aqui algumas dicas que vocês podem fazer para reduzir. Uma delas, inclusive, eu já estou usando bastante, que é transformar a condicional em negação e disjunção. Mas também você pode trabalhar com os outros, tá? E eu vou somente falar aqui, mas você pode, se quiser, depois testar aí na tabela verdade, que é o que você já conhece, vai ver que vai dar certo. Então, olha só. Vamos supor que eu tivesse lá um P e Q. Aí vamos dizer que isso a gente pode dizer que é equivalente, tá? A simplesmente, se eu negar, ó, eu vou usar duas vezes o sinal de negação, ele volta a ser o próprio. Então, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, não, não P e não, não Q, ao fazer não, não P, eu estou voltando ao P. E se eu fizer não, não Q, eu estou voltando ao Q. Então, nada do que eu escrevi aqui mudou alguma coisa. Gente, uma outra forma de vocês escreverem isso aqui seria fazer a seguinte, eu já vou afirmar e depois eu vou demonstrar o porquê que isso é verdade, tá? É você negar a negação de P e a disjunção de não Q. Por quê? Porque ao você negar isso aqui, na hora que você vai resolver esse parênteses, você vai trocar o sinal deles dois. Então, olha só. Quando eu fizer não, não P, é a mesma, volta a ser o próprio P. Quando eu fizer a negação da disjunção, é conjunção. E a negação de não Q é o Q. Então, olha só que interessante. Esse P e Q, ele volta a ser o que estava aqui antes. Tá bom? Então, uma forma de você fazer equivalente, dependendo do que você vai trabalhar na questão, é você colocar qualquer disjunção como sendo não a primeira ou a segunda aqui, tá bom? Desse jeitinho que está aqui. Então, são vários caminhos que você pode fazer aí. Bom, a outra, que eu já disse várias vezes, isso aqui é uma, tá? Vamos dizer assim, isso aqui é 1.1, tá? As 1.2 seria você fazer quando você tem aqui uma condicional, isso aqui vocês já estão carecas de saber, é você negar a primeira ou a segunda, tá bom? E a terceira, colocar assim, ó, 1.3, e essa sim, eu acho que vocês não conhecem ainda, mas ela é resultado da segunda, é que vamos dizer que ao invés de ser uma condicional, eu tivesse uma bicondicional. Bom, vou fazer a mesma coisa que está aqui, tá? Então, quando eu tivesse a... Vocês concordam comigo que quando é bicondicional, é a ida e a volta, não é? Então, eu posso escrever isso, vou escrever de vermelho, é a mesma coisa, né? Isso implica em dizer que P condiciona Q e Q condiciona P. Ó, vocês não concordam comigo? E olha só, gente, ao fazer isso, eu posso simplesmente, ó, fazer aquilo voltar ao que estava na 2, né? Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que não P ou Q e não Q ou P. Beleza, gente. E para concluir, o livro de vocês ainda propõe aqui uma viagem aqui entre a 1.1 e a 1.3. Bom, na 1.1 nós vimos que uma conjunção, né, P e Q, ela pode ser escrita como sendo não, entre parênteses, não P ou não Q, em que esse P e Q representam um de cada lado.
nós vamos entender que esse lado aqui, né, ela é como se fosse o Pzinho aqui. E esse camarada aqui é como se fosse o Qzinho. Professor, não entendi. Bom, eu vou trocar por letras diferentes daqui. Vamos imaginar que fosse um A e um B. Isso é equivalente a não, não A ou não B. Então, eu nego cada uma delas aqui dentro, troco a conjunção por uma disjunção e coloco um não grandão aqui fora, tá bom? Então, a partir de agora, pessoal, vamos combinar que esse Azinho é como se fosse essa parte grifada aqui e esse Bzinho é como se fosse tudo isso aqui. Então, a gente pode reescrever toda essa proposição como sendo isso é equivalente a dizer não, né? Afinal de contas, esse não já estava aqui fora. Não há, é não tudo isso aqui. Não P ou Q. Ao invés da conjunção, vamos colocar uma disjunção. E agora vamos negar tudo isso aqui. Não Q ou P. Então, notem como que isso é equivalente, e eu consegui demonstrar para vocês nesse vídeo, isso é equivalente, pessoal, a uma bicondicional. Então, a gente conseguiu fazer a bicondicional chegar a esse passo enorme que está aqui. Ok? Lembrando, pessoal, que nesse vídeo eu trago apenas sugestões. Eu consegui provar para vocês, através do método dedutivo, saídas quando tiver um exercício proposto. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um abraço.